A paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Atos 27, versículo 14. A viagem de Paulo e a tempestade. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. Esse pé de vento, traduzido Euroquilão, era um tufão que aquela região sempre acontecia. Esse tufão, o nome dele era Euroquilão. E ele então começa a bater contra o navio, e o navio estava para assim naufragar. Mas é interessante a gente ler o que aconteceu nesse navio. Nós vimos que o centurião é chefe de 100 soldados e ele tinha uma missão ali de ir para a Itália, levando Paulo como prisioneiro e outros prisioneiros. Certamente prisioneiros ali que eram condenados à morte, gladiadores, e ele tinha essa missão de levar esses prisioneiros. E Paulo tinha apelado para César, porque o judeu havia tido Paulo como custódia. E ele apelou para César e lá ia nesse navio. Mas estava sendo muito bem tratado pelo centurião e eles então partem. E quando chega no decorrer da viagem, veio um vento contrário que ia então levar o navio ao naufrágio. Mas nós precisamos aqui olhar com os olhos espirituais duas questões importantes para nós que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus, que somos sobrenatural, porque nós cremos no sobrenatural. E não é só na hora, na bonança, que nós estamos tranquilos. Nas dificuldades, nós precisamos manter a nossa posição de homem e mulher de Deus. E vamos ver o que aconteceu no capítulo 27 até o 28. Aquele povo ali do navio e daquela região que depois eles chegaram ali em Malta, acreditava numa deusa chamada Justiça. Era uma deusa pagã que aquele povo acreditava. E ali começa a acontecer fatos importantes que nós ali vimos o agir de Deus. A providência divina, no capítulo 27, 35, já era o 14º dia que aquele povo estava sem alimento, porque eles lançaram o alimento no mar para que o navio não afundasse. E o anjo tinha aparecido para Paulo e falou para Paulo: nem um fio de cabelo vai cair da cabeça, ninguém vai morrer nesse navio. E Paulo leva essa palavra então para o centurião e fala para o povo: vocês precisam se alimentar. E Paulo pega um pão e dá graça àquele pão, e aquele pão ali serve de alimento para todo aquele povo ali no navio. Ele levanta o pão e dá graça. Aqui nós vimos então a operação divina de Deus. Mas antes o anjo apareceu para Paulo. Mas o anjo só falou para Paulo.
nem um fio de cabelo vai cair da cabeça de ninguém, ninguém vai morrer. Mas Paulo agiu, levantando o pão, dando graça, o povo alimentou. Deus coloca uma missão para nós, fazer o natural virar sobrenatural, fazer a realidade acontecer. Um outro fato importante que nós vimos foi em Atos 28, versículo 5. Chegando na praia, ninguém morreu, chegou na praia. Paulo foi fazer uma fogueira, a cobra veio e mordeu Paulo. Então eles disseram, os bárbaros disseram, olha, ele é homicida, ele vai morrer, justiça está punindo ele, justiça é a deusa pagã. Mas ele jogou aquela cobra lá no fogo e não aconteceu nada com Paulo. Aí eles então entenderam e falou, não, ele é Deus. E havia um homem que era o líder ali daquela ilha, e esse homem então acolhe Paulo. Ele acolhe Paulo e acolhe também aquelas pessoas, leva para sua casa, com muita benignidade. Chegando lá, o pai daquele homem estava com diarreia, com febre, enfermo. Paulo ora e aquele homem é curado. Aí o povo da ilha vai até Paulo e todos foram curados. Olha, Deus tem o seu caminho na tormenta. Diante desse vento contrário, diante dessa ameaça de morte, diante dessa fome no navio, diante dessa adoração a essa deusa chamada justiça, o nome do Senhor foi glorificado. Olha, nós temos que entender qual é o propósito de Deus quando o vento vem contrário. Quando o vento foi no barco de Pedro lá, no final o vento foi repreendido e 53 peixes grandes que estavam no fundo veio para o barco de Pedro. O sobrenatural aconteceu. Quando Mesaque, Sadraque e Mesaque entraram na fornalha de fogo e não dobrou o joelho diante do Deus Bel em Babilônia, o nome do Senhor foi glorificado ali e todos reconheceram o Deus de Isaque, Mesaque, Sadraque e Abednego. Devemos ver os propósitos de Deus. Se o vento não viesse naquele navio, se nada tivesse acontecido, todos esses milagres, nós não estaríamos narrando ele hoje. Mas por que aconteceu? É porque Deus precisava de mostrar que aquela deusa justiça simplesmente não existia, era uma idolatria, uma mentira. E aquele povo, aquela ilha, cria naquela mentira. E quando alguém morria, se falava que era ela que estava fazendo justiça. Então tudo aquilo aconteceu para mostrar que aquele Deus era um Deus falso. Mais uma ação demoníaca foi ali desmascarada, como foi lá no Gadareno, quando Jesus chegou e libertou aquele homem. Todos tinham medo daquele homem. Jesus o libertou. Irmãos, nós devemos parar e olhar os propósitos de Deus.
na nossa vida. Às vezes vem uma tempestade, mas nós estamos sempre no barco de Jesus. Nós estamos com Ele. Deixa Ele realizar os seus propósitos. Então, vamos ler, vamos examinar tudo o que aconteceu aqui. Muitos foram curados. Aquele homem que dominava sobre aquela ilha viu o poder de Deus. Todos aqueles soldados viu o testemunho de Paulo. Conheceu o Deus de Paulo. Ninguém morreu, mas todos tiveram a sua mente, a sua visão mudada dentro daquela tragédia. Vamos pedir a Deus para nos mostrar os propósitos dele e ser veículo para que esses propósitos se tornem realidade. Como Paulo foi um canal para que esses propósitos se tornassem realidade. Então, Atos 27, versículo 14. Esse Euroquilão era usado pelo diabo ali. Deus abençoa vocês. Deus tem o seu caminho na tormenta. Meia-noite, eu aguardo vocês. Deus te abençoe.